Ok. Bom, primeiramente, o objetivo de toda organização social ou coletiva é a pessoa. Porque tudo é vivido ou experimentado em um nível de consciência da pessoa. Então, o objetivo do coletivo é o indivíduo. Mas o indivíduo não pode ser um objetivo em si. Porque tudo que ele sabe, tudo que ele tem, tudo que ele pode fazer, vem da sociedade, é baseado na sociedade. Então, eu não tenho certeza se a gente pode opor individualismo e coletividade. Talvez um coletivismo pessoal, um egoísmo no sentido coletivo, talvez. Na França, essa questão não foi muito debatida. Na França, nós somos muito individualistas, não há uma orientação coletiva, de fato. A minha pequena experiência com o Brasil é uma experiência muito voltada para a sociedade. Eu diria que a abordagem dos franceses para o conhecimento é cartesiana. Vocês viram, nós temos aquelas praças todas retas. Acho que, como nós estamos criando uma nova cultura aqui, nós deveríamos tentar fazer um conhecimento no sentido carnavalesco. É o que eu gostaria. Eu participaria com entusiasmo. Bem-vinda. Seu nome, por favor. Bom dia, meu nome é Sol. Eu sou professora de Sociologia do ensino médio. E eu queria fazer alguns comentários, né? Deixa eu ver se está atrapalhando. O primeiro eu também usei o Facebook para discutir direitos humanos com os meus alunos. E o outro quando a gente começa a falar sobre uma nova civilização, né, uma nova organização, isso me lembra muito, eu sou um pouco nostálgica, um pouco saudosista, né? Eu fui criada num sítio, eu gosto muito das relações mais humanas. E quando a gente fala em cidades para as pessoas, em espaços de convivência, em trocar conhecimento, isso me lembra muito tardes que eu passei tricotando com a minha avó e o conhecimento repassado de uma pessoa para outra. Então, até estou com algumas amigas aqui que tem um site de Crown Learning, e eu tenho um pouco dessa questão de dividir o conhecimento com as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. Acho que é por isso que eu sou professora. Eu acho que a gente caminha mais para isso, para humanizar, né, usar a tecnologia para humanizar as relações de conhecimento que a gente tem. E isso pode ser um ganho muito grande, considerando que você pode valorizar o conhecimento de cada um, né? Embora a gente precise que as pessoas tenham conhecimento para que elas possam compartilhar esse conhecimento. Então, a educação básica deve ser a nossa principal preocupação mesmo. Outra coisa em relação à educação, existem várias críticas, né, de que a escola tradicional ela não responde mais aos anseios que nós temos. E, por conta disso, eu comecei a estudar uma série de coisas, desde audiovisual, e eu acabei caindo nos games, né, nos serious games, nos games for education. E eu gostaria muito que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, se vocês têm... como vocês veem, se vocês têm essa orientação, partindo da ideia de que o game ele tem uma sequência de regras claras para se chegar no objetivo final e que isso faz com que o nosso cérebro compreenda e tenha recompensas
em substâncias, né, em prazer e tudo mais. Isso faz com que a gente continue jogando, né? Como que a gente pode fazer com que isso entre no meio da educação? Como que vocês veem isso para a gente utilizar isso de uma maneira interessante? Você sabe que eu tenho uma divergência básica com isso daí, viu? Eu compreendo o que você falou, eu até concordo. Existe uma ilusão vendida para as pessoas por trás do game. Não é que o game não funciona, mas tem uma ilusão. É porque no mundo atual, a gente vive no mundo do entretenimento, do que é fun, do que é divertido. Então existe um bando de idiotas que fala o seguinte: eu vou te fazer aprender sem parecer que você está aprendendo, sem parecer que você não está fazendo esforço. E não tem aprendizagem sem esforço. Não existe isso. A aprendizagem é um processo de você lidar com coisas que você não conhece. Então tem um esforço. Quando você fala o seguinte: olha, eu vou te fazer se divertir aprendendo, se entretendo, rindo, você está mentindo para a pessoa. Porque quando ela vai ver o processo educativo, fala assim: pô, mas não é igual a balada, porque entretenimento é o que não exige esforço. E quando você coloca o game, você não falou isso, mas eu só estou acrescentando. Quando você coloca o game no campo de entretenimento, o que está dizendo? Olha, você vai aprender não aprendendo. E o que acontece? Quando você coloca o game na mão dos meninos, eles param quando exige esforço. Então você vai aprender química, biologia, física, matemática. Ele fala assim: pô, mas aqui não é entretenimento. Isso daqui tá... O que você tem que falar é o seguinte: que o aprendizado pode ser interessante. Aí é outra coisa. Aí você tira o entretenimento, a causa do fã, do divertido, tal, porque aí você não mente para a pessoa: olha, vai te dar um puta trabalho isso daqui. Você já viu você conhece algum músico? Bom músico? Dedicado? Quantas horas ele treina por dia? 8. Você acha que é divertido? Não, não é divertido. É interessante. Porque divertido ele vai para a rede. Ele é interessante. Você se dedicar a alguma coisa, você não precisa estar entretido. Mas... você pode estar interessado por aquela coisa. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: que na sociedade atual as pessoas estão vendendo entretenimento como valor. Então hoje em dia, para você ler um livro de Ana Karenina, não vai ler, porque não é entretido, te dá força. Eu estou tentando desmontar essa ideia do entretenimento. Sim. Tem que trocar o seguinte: o game pode ser uma coisa interessante, aí sim. Entretida, não, porque, olha, o que você falou do músico, eu falo do cientista, tá? O que realmente é significativo, dá um tremendo esforço para fazer. Se não tem esforço, é que não vale. Posso te garantir. Se você não se esforçou muito para obter uma coisa, é uma coisa medíocre, rasteira, não profunda. Agora, isso não desconsidera a coisa do game. Sim. Eu só não queria colocar o game assim: olha, pessoal, agora vocês vão se divertir. Não dá. Eu não conheço ninguém que chegue à excelência, seja um esportista, sem passar por um grande esforço. E o que é entretido? Quando ele vence, quando ele consegue, quando ele atinge, aí você tem o entretenimento. É que eu acho que essa é a sensação de recompensa, né? Que não significa que no caminho você não tem esforço, mas você tem que se sentir compensado, né? De chegar no final, né? Terminar a faculdade é muito legal. Você sofreu para fazer. O que eu disse é que não tem um atalho. Sim. Você não pode apresentar o game com atalho. Esse negócio de autoajuda só ajuda uma pessoa. Quem escreve o livro, entendeu? Em geral, a autoajuda não funciona. Não funciona. Eu não falei que você falou isso, viu? Eu sei que você não falou isso. Eu entendi o que você falou. Entendi. Eu só tentei problematizar o que você colocou. Mas eu acho super interessante. Eu queria ouvir justamente o que vocês pensam. Okay, I have two. Ok. Eu tenho duas ideias para você. Não tenho certeza se elas serão uma resposta. Bom, a primeira ideia é para mais pessoas estão interconectadas através da telecomunicação em geral e através da internet em particular, e quanto mais eles se encontram in the real space, no espaço real, they
travel E quanto mais in the eles real viajam space. no espaço real, Sociologist, desde que você é sociologista, você deveria saber essas estatísticas muito importantes do final do século XIX até hoje. Quanto mais real a viagem, mais telecomunicações. Então não tem oposição. O processo real é aumento geral de conexões de todos os tempos atuais e virtuais. Não é virtual contra o real. Essa é a primeira parte. Interdependência entre os dois. Então, a real oposição é isolamento ou interconexão. Não é real e virtual. E a ideia sobre os jogos. Isso é muito importante e complexo. Eu completamente, do ponto de vista psicológico, eu completamente concordo com o Gilberto, e você não pode aprender sem esforço, e se você está orientado à recompensa, isso é em geral. Aquele estudante quer um A, e se for aluno ruim, aluno que quer aprender, ele é um bom aluno. Essa coisa, a premiação está por dentro, não vem de fora. Então, a mudança principal é a recompensa externa, não, a recompensa interna, se você quer aprender. Então, é uma coisa espiritual. Mas sobre o jogo, eu acho que os jogos vão se tornar cada vez mais importantes nas civilizações do futuro. Não porque te dá uma recompensa, porque, como eu disse, a recompensa vem por dentro, mas porque ele pode organizar e coordenar as interações de muitas pessoas dispostas de uma maneira muito bem organizada. E eu estou pensando mais no jogo para trabalho, por falar nisso, do que aprendendo. Mas da coordenação, por exemplo, das categorizações, avaliação de fontes, produção de informação e assim por diante, eu acho que as pessoas vão se organizar mais e mais, ou mais ou menos, como no usuário massivo multiusuário dos jogos. No futuro, terá muitas redes que serão organizadas dessa forma. Gente, nós já esticamos esse debate meia hora. Eu imagino que todo mundo aqui esteja faminto. Nós temos uma, eu sei. Eu só vou dizer que você vai ser a última, então, a fazer a sua participação aqui. E que depois dessa pergunta, então, nós vamos encerrar essa conversa. Infelizmente, nesse estágio, a gente vai continuar aí nas outras interações que o festival promove. Seu nome, por favor. Meu nome é Giovana, eu estudo publicidade na USP. E, primeiro de tudo, eu queria agradecer o Gilberto. Você não deve saber diretamente, mas quando eu estava no colegial, participei de um projeto chamado Idade Mídia do Bandeirantes. E eu tive a possibilidade de escrever para a Folha Online, e foi graças ao apoio que você dá para esse projeto. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. A minha pergunta, sobretudo quando a gente fala sobre a era digital, as novas formas de interação, reflexão mesmo da sociedade, isso me faz pensar em como as estruturas estão diferentes, como surgem novos valores disso, e eu gosto de relacionar com o aprendizado e o estudo em si. Na minha universidade, na USP, muitas vezes eu escuto falar sobre como agora os paradigmas antigos foram quebrados, a gente está adentrando uma sociedade da pós-modernidade, e com isso surgem não só novos valores, mas em relação à educação surge a possibilidade da contestação, da dúvida,
das incertezas, entre outras coisas que também fazem parte do universo digital, e as dúvidas, incertezas e contestações fazem parte da possibilidade da gente interagir com esse aprendizado, né? Então, a minha dúvida é a seguinte: como a gente consegue aprender com a bagagem teórica que a gente tem das instituições atuais, desse conhecimento científico, acadêmico, que é bastante técnico, bastante teórico, como a gente consegue utilizar isso e evoluir isso para a nossa sociedade atual do conhecimento, que tem essa nova possibilidade de contestar o que o professor está dizendo como verdadeiro, e como isso vai fazer com que a gente aprenda ainda mais do que antes. Olha, você tocou no ponto mais importante da educação para mim. A coisa mais importante você acabou tocando. O papel do educador não é fazer com que as pessoas aprendam o passado. Isso é o papel do... qualquer coisa que você queira dar o nome. O papel do educador de verdade é fazer com que os elementos que você tem no passado, aprendeu, eles te ajudem a lidar com situações novas. Você entendeu? É por isso que as estruturas educacionais elas são obsoletas. O ensino como está montado, ele só forma dois tipos de gente: ou o obsoleto ou o vagabundo. Porque você pega coisas, se eu pegar um exemplo aqui, colocar uma tabela periódica aqui, ninguém vai passar. Se eu pedir uma definição de mitocôndria, ninguém vai... Você sabia, você entrou na USP, não entrou? Você sabe o que é mitocôndria, já não esqueceu? Acho que sei. Acho, então. Mas o pessoal aqui não sabe, eu posso garantir que o pessoal não sabe. O que eu estou colocando é o seguinte: a questão mais importante do processo educativo, sobre o qual devem ser assentadas as instituições, são ensinos multi- e interdisciplinares que te viabilizem ter um exercício permanente de associação de ideias e informações para você lidar com o novo. O passado não é para você... Porque a gente é medido pelo passado, não é isso? Quando você faz um vestibular, por exemplo, é até injusto. O sujeito entrou na medicina da USP, se ralou. Mas será que aquele cara é o melhor indivíduo para você colocar na medicina da USP? Será que o nosso melhor investimento é nesse cara que passou no vestibular? Como é que você sabe que ele vai ser o melhor médico? Você não sabe que ele vai ser o melhor. Você sabe que ele aprendeu a mitocôndria, a tabela periódica. Isso você sabe. Mas o melhor investimento público é esse? Então eu acho que cada vez mais a educação tem que ser voltada para ser medida por esse indicador. E o Brasil está aprendendo a fazer medidas de educação agora. Mas são muito básicas, é o que você sabe de português, de matemática. A maior medida é o seguinte: o quanto de autonomia você ganha para poder gerar para fazer gestão do conhecimento. Isso vai ter que mudar desde o início, desde a pré-escola, escola, em que você seja treinado a essa velocidade nova. Do contrário, você fica obsoleto ou vagabundo. Você não consegue funcionar enquanto um elemento numa sociedade do conhecimento. Gente, eu acho que eu quero... Eu só queria uma surpresa, eu queria fazer um anúncio em primeira mão aqui. Está funcionando aqui? Você está aqui, você que foi minha aluna. Muito bem. Está funcionando aqui o internet? Tem alguém lá em cima? Eu não sei. Tem alguém lá em cima no computador? Tem, estão me dizendo que tem. Então, eu queria fazer só uma surpresa para me despedir de vocês, que eu achei esse encontro tão importante de inovações, de festival de ideias. Eu queria deixar uma ideia só. Tá vendo? Vocês não conhecem a história do jornalismo das ideias, conhecem? A história do jornalismo das ideias. O Einstein veio, é verdade, o Einstein veio para o Brasil e foi recebido por um jornalista que falava inglês, que era muito raro na época. Aquele que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, Alcides Ataíde. E o Alcides era jornalista. E o Einstein perguntou para ele assim: vem cá, o que você faz? Eu sou jornalista. E como você trabalha? Eu tenho uma coluna no jornal. E todo dia eu tenho uma ideia e escrevo uma coluna. O Einstein falou assim, tipo, nossa, que estranho. Mas por que, professor? Por que você acha estranho? Você todo dia tem uma ideia? Assim, é porque eu só tive uma ideia a minha vida toda. Eu queria fazer um anúncio aqui em primeira mão. Dá para colocar aquele... É a última slide que eu ia mostrar? Dá para mostrar? Eu estou vendo aqui só uma... Cadê? Tem alguém lá no... Dá, Luiz. Cadê? Dá? Já está? Já está? Não. Já está? Ó, pessoal, a partir do mês que vem, vou anunciando em primeira mão,
O Catraca Rio, que começou paulistano, vai para o Rio de Janeiro. Muito bom. Então eu guardei esse momento em homenagem à Fundação Telefônica, que é nosso parceiro. Muito bom. Gente, O que vai me obrigar à dura tarefa de ter que ir para o Rio de Janeiro. Vai ser um trabalho dificílimo, viu? vai começar o carnaval do conhecimento que o Pierre sugeriu. Gente, muito obrigada, não tenho como agradecer pela generosidade de quem veio, pela generosidade de quem ficou até 2 horas da tarde aqui, pela generosidade de vocês dois, muito obrigada. Enfim, agora, Luiz, é com você. Aqui estamos. Uma salva de palmas aos nossos caros conversadores, Thank you. debatedores.